então chega com as informações. Fala, fã de esportes, o Corinthians não contratou ninguém na temporada, né? Segue com a política de austeridade financeira, mas isso pode mudar com as famosas oportunidades de mercado. O nome da vez que ganha força, segundo a apuração dos colegas do GE, Renato Augusto. Sempre esteve monitorado, assim como Paulinho. Mas a informação dos colegas é de que ele já está até procurando apartamento em São Paulo, acertou bases salariais. A apuração da nossa reportagem ainda é mais cautelosa. O Renato Augusto tem mais 6 meses de vínculo com o Beijing Guan. Não recebe salários também há 6 meses. Desde a pandemia, em dezembro, quando atuou pela última vez, sequer pôde voltar ao território chinês para a prática do futebol. Então, se o jogador passar por todos esses processos, se acertar na questão salarial, receber os atrasados, rescindir contrato e aí estar livre, aceitar este novo Corinthians, mais modesto financeiramente, o Flamengo não voltar a tentar o jogador, se tudo isso acontecer, o Renato Augusto, claro, voltará a jogar pelo Corinthians, porque o Timão está, claro, monitorando toda essa situação e já entrou em contato com o staff, tanto do Renato Augusto como do Paulinho, um ou outro. Se o Corinthians conseguir trazer, será um reforço de muita qualidade para dentro de campo e para fora também. Um recado para todos que o Corinthians continua forte no mercado, voltará a ter grana para investir, além é mais de recuperar a autoconfiança do torcedor abalada nos últimos meses. Tá aí, então, o Ortega trazendo essas informações do Renato Augusto. A dúvida que eu tenho, Prats, é por que não mandou com o Flamengo a questão, sabe? Não sei se é um ponto de preocupação para o Corinthians ou não. O Corinthians é assim, ó, que bom mesmo que não tá dando certo lá, é melhor que não dê mesmo e que venha para cá. Pelo que informou o Flávio Ortega, né, Bruno, seria uma concorrência a menos, né? E aí a gente não sabe o quanto tem de vontade do jogador, o quanto tem de situação do Renato Augusto conhecer essa diretoria toda do Corinthians, porque o presidente foi o diretor de futebol dele à época. O diretor de futebol dele, ou do Corinthians hoje, foi o presidente à época. Então ele conhece esse pessoal, né? Quem trabalha com ele conhece esse pessoal. Talvez isso também tenha tido um peso, se o Renato Augusto realmente optar e fechar com o Corinthians. O fato, Bruno, é que se o Corinthians fizer a contratação, é uma grande contratação, né? Porque a gente falava aqui na semana passada do Renato Augusto, sempre colocando o senão em relação à condição física, de jogador que tem tido dificuldade para ter uma sequência muito pesada de jogos e não joga há muito tempo, né? Mas sempre parece um jogador que foi muito profissional, sempre procurou se cuidar, com preparador físico particular, com fisiologista particular, inclusive profissionais que trabalharam com ele no Corinthians, né? Então também, eu estou fazendo essas conjecturas aqui, porque o Renato Augusto conhece o pessoal que trabalha no Corinthians hoje, dentro e fora de campo. Isso também me parece que tem um peso para o Renato Augusto decidir ou definir por talvez voltar a jogar no Corinthians. Se o Corinthians contratar, é uma contratação muito boa mesmo, para mudar o nível do time hoje no Campeonato Brasileiro. É claro que tem a questão financeira, né, Mário Marra, que é o grande X da questão também para o Corinthians nesse momento, a questão de salário, enfim. Mas qual é o patamar, então, que fica o Corinthians se o Renato Augusto fechar e onde você encaixa ele ali no time do Silvinho? É que eu não consigo acreditar que, assim, quando o Prats terminou, assim, hoje mudaria, é que eu acho que esse hoje demora. Por mais que eu confie muito no profissionalismo do Renato Augusto, o tempo de inatividade, ele cobra uma fatura, né? Ele vai exigir um pagamento. E o pagamento não vai poder pagar agora. E o Renato não é bobo também, assim, de apressar, de acelerar uma recuperação física, porque ele sabe que o nível de competição aqui é de uma exigência, e jogar no Corinthians tem essa exigência, então acho que demora um pouco mais. O Renato, por isso talvez até o Flamengo tenha, um pezinho atrás aqui e tal, você precisa se recuperar, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Ele eleva muito o patamar. O Renato é um jogador muito inteligente. Vale lembrar em quantas funções ele já jogou no meio campo. Ele já foi o homem mais perto do gol e já foi o primeiro volante. Ele conhece muito bem o funcionamento de meio campo. Eu acho que não dá para deixar passar, é jogador para chegar e jogar, do lado de Cantillo, do lado de Gabriel, mudando o meio campo. Eu acho difícil que saia Vitinho hoje, porque eu não vejo o Renato como um 10 hoje mais. Eu acho que o Renato gosta mais de chegar de trás para ter a visão melhor, né, na hora da conclusão das jogadas, mas é titular, dentro de um tempo de recuperação e de preparação física. Mas assim, eu acho que ele é titular, e por melhor que ele seja, e a contratação, se possível, tem que ser feita, claro, eu não sei se só o Renato Augusto muda assim o status do Corinthians, hein, gente? Demais, né, Bruno? Eu tendo a concordar com você que assim, a chegada do Renato Augusto não faz com que o Corinthians seja candidato a título. Não, a diferença é grande.
A Renato Augusto pode fazer o time chegar na Libertadores? Talvez o time tenha condição de chegar sem ele, talvez com ele seja melhor. É que eu acho que hoje o Corinthians faz campanha para ficar em oitavo, por aí. Com o Renato, eu acho que vai fazer campanha para ficar em oitavo também. Então. Com o Renato, não é mais oitavo, é sétimo, sexto. E olha que o Corinthians só tem 3 derrotas, hein, no campeonato. Jogador bom melhora todo mundo. Esse que é o detalhe. É claro que o Renato Augusto não vai jogar sozinho, né? Agora, você tem ao lado o Renato Augusto, a gente sempre está colocando aqui esse senão da condição física. Um jogador que precisa do condicionamento físico, de uma exigência para a posição para jogar, a gente está imaginando o Renato Augusto bem, né? Pronto para jogar, talvez a curto prazo. Renato Augusto, em um setor, ele melhora quem atua com ele, porque ele é um outro nível de jogador, né? Então, assim, não é que o Corinthians com o Renato Augusto briga pelo título, não é isso, mas melhora o time. O time me parece que fica melhor, fica mais encorpado, ganha um jogador de um nível muito bom. Esse tipo de jogador melhora a equipe, eu acho que melhora coletivamente, melhora quem atua perto dele também.